Oi, gente, voltei para fazer uma explicação do livro de Lucas, capítulo 16, o versículo 19 até o 31, que é o rico e o Lázaro. Nessa passagem, o Senhor nos fala sobre um homem muito rico e de um homem muito pobre. Ele vivia do lado de fora do portão da casa do rico, que não se importava com ele. E nunca usou dos seus bens materiais e nem usou de misericórdia para com aquele pobre homem. Então, nós não podemos esquecer que esse homem rico era conhecedor da palavra de Deus, porque nós vamos ver que ele vai chamar Abraão de pai. E só quem chama Abraão de pai Abraão são judeus que conhecem a palavra e sabe que ele foi um homem que foi escolhido por Deus, né? Então a gente sabe aqui que ele é um homem que conhecia muito bem a lei de Deus, mas que as riquezas, né, deste mundo não deixava ele olhar para os pobres. Sabe aquelas pessoas ricas que só olham por cima, nem enxerga quem está ali embaixo? Nós, os pobres, né? Então, tem esse tipo de pessoas que nem enxergam os pobres. E esse rico era um deles, né? O Senhor fala que ele deixava o mendigo do lado de fora, né? E vivia vestido de púrpura e de linho fino. Vivia no luxo todos os dias. Então aqui já não, né? Já dá para entender que ele não estava nem aí com mais nada, né? Só queria saber de viver e nem aí para o que Deus pensava e pela lei de Deus, né? Enquanto o pobre, ele ansiava comer o que caía da mesa do rico, né? Os farelos, né? Os pedaços que caía. E que até os cães vinham lamber suas feridas. Um dia, o pobre mendigo Lázaro morreu, e os anjos do Senhor o levaram para junto de Abraão. Lembrando que Abraão era o pai da fé. Abraão, ele foi escolhido por Deus para dar continuidade e ser o pai de muitas gerações. De um povo, ser o pai de um povo santo, né? Um povo que era escolhido, foi escolhido por Deus. E quando se fala em seios de Abraão, gente, era um lugar que os justos ficavam depois da morte. Então, isso até a chegada do Senhor Jesus, né? Há 2000 anos atrás. Até lá, tinha as leis e os profetas, e tinha os seios de Abraão, para ficava aqueles que morriam, né? Que morriam, mas que eram obedientes a Deus, eles ficavam nos seios de Abraão. E após a morte dos ímpios, eles tinham outro lugar que chamava Hades. Então, os que morriam, que eram obedientes à palavra de Deus, ficavam nos seios de Abraão. Isso até a chegada do Senhor, né? Como eu já falei. Aí, após a chegada do Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, e a sua morte e ressurreição, aí depois que o Senhor ressuscitou, o Senhor levou, né? O Senhor Jesus levou todo aquele povo que estava nos seios de Abraão, levou para o paraíso junto com ele. Então, vale lembrar que o pobre Lázaro, ele temia a Deus, né? Ele obedecia a palavra de Deus. E por isso, ele foi para os seios de Abraão. Foi para um lugar de paz, um lugar santo. Não porque ele era pobre, né?
Ele não foi para lá só porque era pobre. O pobre também vai para o inferno se não temer a Deus. Então ele ia porque ele era pobre e temia Deus, né? Por isso que ele foi para os seios de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Já no Hades, que é o inferno, né, as profundezas, estava sendo atormentado. Então ele olhou para cima e viu de longe, ele viu Abraão e Lázaro estava do lado de Abraão. Então ele chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante sua vida você só viveu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más, e agora ele está sendo consolado aqui e você em sofrimento. E além disso, há um grande abismo entre vocês e nós. E não dá para passar do nosso lado para o seu lado e nem do seu lado para o nosso lado. De um lugar, o que está embaixo, nas profundezas, no inferno, jamais pode entrar no céu, e os que estão do céu também não descem lá para o inferno. É isso que ele está dizendo. Tem um abismo muito grande, né? E o rico respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que Lázaro os avise, para que eles não venham para este lugar de tormento, de sofrimento. E aí Abraão respondeu que eles, os que estavam vivos, tinham a lei de Moisés e também tinham os profetas, né? Que era só eles obedecerem. O que o rico não obedeceu, porque não quis. Então era só os irmãos dele obedecerem a lei de Moisés e os profetas, que estaria tudo certo, né? E aí o rico respondeu que se alguém dentre os mortos fossem até eles, eles se arrependeriam. Olha só, como pode, se eles não obedecem a lei de Moisés, não obedeciam a lei de Moisés, também não obedeciam os profetas de Deus, os conselhos que os profetas davam, como que eles iriam obedecer um morto? De forma nenhuma, né? E aí, ó, o que Abraão respondeu para ele? Se eles não obedecem à lei de Moisés nem os profetas, não ouvirão e nem vão se convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Você viu que Abraão falou? Ainda que ressuscite. Então, aqui Abraão estava se referindo ao Senhor Jesus, que é o único que ressuscitou, né? Foi o único, o primeiro a ressuscitar. E depois vai ser nós, né? Quando ele voltar para nos buscar, né? Quem estiver vivo vai ter um corpo glorificado, e quem já morreu em Jesus será ressuscitado, né? Para ir assunto ao céu junto com o Senhor. Então, o Senhor explica que depois da morte, nosso espírito, ele vai continuar vivo. Você vê que ali os 2 estavam mortos. Aliás, os 3 estavam mortos, né? Tanto Lázaro, como o rico e como o pai Abraão. E eles conversaram um com o outro. Só que não podiam passar por causa do abismo, nem um pro lugar do outro, né? E você vê que um conheceu o outro e conversavam, né? Então, o que ele está dizendo é que vai continuar, o espírito vai continuar vivo, né? O que vai morrer, o que vai para debaixo da terra mesmo é o corpo. Porque se o espírito sai do corpo, o corpo não serve mais para nada, né? Então, que
E nós, os mortos, depois, né, que estiver com o Senhor, vão reconhecer as pessoas com quem tivemos contato aqui na Terra. Ele explica, porque ali está falando, ele teve contato, né? Os três se conheciam quando estavam vivos, depois de mortos, os três continuaram se conhecendo lá, ó. Um lembrou do outro, né? E ainda conversaram, significa então que o espírito está vivo, né? E aí o Senhor explica que a gente vai reconhecer as pessoas com quem tivemos contato aqui na Terra, mas que existe 2 lugares para que todos que morrerem aguardem chegar o dia em que o Senhor voltará para dar a sentença, segundo o que cada um fez aqui na Terra. Então, existe 2 lugares, ali já falou, né? O Lázaro e o pai Abraão estavam nos seios de Abraão, e o rico estava no Hades, estava em sofrimento, já em sofrimento, né? Então ele ia continuar em sofrimento e vai continuar em sofrimento até o grande dia, né? Até o dia que o Senhor voltará, né? Para dar a sentença, né? Do que foi feito, cada um fez aqui na terra, né? Exemplo, Lázaro, ele está aguardando no lugar santo e em paz, né? E o rico está aguardando também em tormento, em sofrimento. E é um sofrimento eterno. Então, o que o Senhor explica? Que um não sai do lugar que está e nem o outro. Nem o que está na luz, está em paz, não sai para ir lá na onde o outro está em sofrimento. Também nem ia querer, né? Óbvio, nem vai querer, né? E que não sai depois que morreu, não sai, não tem mais volta. Então o Senhor fala que ninguém sai de lá para nada. Morreu, não volta mais. É tanto que o Senhor, ele falou, ele deixou escrito em Hebreus, capítulo 9, 27 e 28, o versículo, o Senhor fala que ao homem está ordenado morrerem uma só vez. E todos os que morreram e ainda vão morrer, ficarão aguardando o juízo final. Isso é, no céu ou no inferno. Tem 2 lugares, né? As pessoas é que vai escolher, né? Aonde quer ficar, né? Se em vida aceitou o Senhor Jesus e obedeceu, ele vai junto com o Senhor Jesus. Se não, ele vai pro Hades, pro lago de fogo, pro lugar de tormento, onde fica sofrendo, né? E fica sofrendo para sempre. Até a volta do Senhor, que vai julgar os vivos e os mortos. E aqueles que forem jogados para a esquerda, esses vão ter a condenação eterna, vão ficar no sofrimento eternamente, assim como quem morreu e era santo, ficou no caminho do Senhor obediente, ele vai ficar no paraíso, vai ficar com o Senhor, vai ficar em paz, vai morar num lugar perfeito, né? Onde não vai mais haver dor, nem tristeza, nem morte, nem mais sofrimento nenhum. Mas o que morreu sem o Senhor Jesus vai ficar diretamente no Hades e depois jogado no lago de fogo e enxofre para sempre. Isso é muito triste, né, gente? Então, até o dia que o Senhor veio na terra, todos tinham a lei e os profetas. Isso é até 2000 anos atrás, né? Todos tinham que obedecer a lei e os profetas. Porque não tinha, gente, o Espírito Santo ainda na terra. Só quem tinha o Espírito Santo eram os profetas. Então, Deus falava com os profetas e os profetas
passava o recado para o povo, e o povo tinha que obedecer. Isso até a chegada de João. Chegou João Batista, ele pregou sobre o arrependimento, que era para o povo se arrepender, que o reino de Deus estava para chegar, né? Então, gente, assim como Lázaro era temente a Deus, e o rico e os outros também tinham a lei e os profetas, né? Assim como Lázaro tinha lei, né? Tinha a lei e os profetas e temia a Deus, obedecia a palavra. O rico e os outros lá, os outros irmãos e todos os outros, que são muita gente que não obedecem, né? Eles também tinham a lei e os profetas, mas eles não queriam obedecer, eles eram rebeldes e não obedeciam. O Senhor falou até sobre ele que iria morrer. Assim como Abraão falou, aqui o Senhor falou que ele iria morrer por nossos pecados e depois ressuscitar. E que nem assim eles iriam se convencer. E foi exatamente o que aconteceu, né, gente? O Senhor veio, falou, explicou, muita gente não aceitaram, os fariseus não aceitaram, não conheceu a visitação do Senhor na terra, não quiseram matar o Senhor, ele foi para a cruz, morreu por nossos pecados e ressuscitou. E mesmo ele tendo ressuscitado, eles não acreditaram. E isso, gente, aconteceu e acontece até os dias de hoje, né? Porque muitos preferem viver na porta larga, onde tudo pode, né? Onde podem fazer tudo que é errado. E muitos ainda aplaudem e falam que tá certo. Então, o que era certo virou errado, o que é errado virou certo. E aqui, gente, nós estamos falando tanto do rico como do pobre. Não é só de um ou de outro. Porque tem pessoas ricas que são muito misericordiosas. Mas tem pobres que são avarentos, invejosos, são terríveis. Então, temos que ver que tanto um quanto o outro. O Lázaro só entrou porque o Lázaro era temente a Deus. E o rico entrou no sofrimento, no inferno, por ser ganancioso, né? Tinha tanto, e nunca ajudou ninguém, e vivia do bom e do melhor, se vestia do bom e do melhor, e não olhava, né, para as pessoas que sofriam. Não ajudava com tanto dinheiro, e ele conhecia bem a palavra, né? Ele conhecia, porque ele chamou pai Abraão, significa que ele conhecia muito bem a palavra. Não fez porque não quis acreditar e foi para onde não queria ficar, né? Mas aí já era tarde demais, não tem mais como sair. Então, em vida, temos que nos arrepender dos nossos pecados, procurar não ficar pecando mais, se pecar, pedir perdão a Deus, né, que tem o nosso Deus que é misericordioso e Ele nos perdoa, e continuar a ler as Sagradas Escrituras e seguir o caminho do Senhor. Se afastar de fofoca, se afastar de gente que fala palavrão, que se mistura com bebedeira, com coisas erradas. Então, a gente procura não viver isso, porque isso aí é porta larga. Então, nós temos que ficar no nosso canto, obedecer a palavra do Senhor, porque Ele falou que Ele sabe quando a gente ama Ele, é quando a gente obedece a palavra. Se não obedecer, é porque não ama. Então, vamos obedecer o que o Senhor mandou, né? Vamos fazer o que Ele pediu para nós, vamos levar a palavra dEle para pessoas que precisam ouvir, tem gente que nunca ouviu. Então, gente, se vocês puderem, quiserem fazer a pedido do Senhor, de ajudar a levar a palavra do Senhor para outras pessoas, vocês se inscrevam no canal,
deixa o like, toca o sininho e compartilha o vídeo. Pode compartilhar à vontade com muita gente. Quanto mais gente, melhor. Porque você vai estar fazendo o que o Senhor Jesus pediu. E com isso você será abençoado. E procura respeitar, obedecer as ordens do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus abençoe a todos. Em nome de nosso Senhor Jesus, amém.